Olá, meus amados irmãos, salve Maria, que é a Dara da comunidade São Sebastião Bastos. Uma boa tarde abençoada pelo Espírito Santo para você que é de Campina Verde, você que é das comunidades rurais, de outras cidades, você que está no horário do seu almoço, ou que está no seu trabalho, ou está em viagem, mas está sintonizado no programa Nas Ondas da Palavra. Você que tira esse momento para estar em oração, para ouvir a palavra do Senhor, para ouvir aquilo que Jesus quer falar com você através do Evangelho de hoje. Por isso, meu amado irmão, minha amada irmã, se alegre no Senhor, porque o Senhor irá falar ao meu coração, irá falar ao seu coração aquilo que nós precisamos ouvir. A palavra do Senhor, ela é dirigida aos nossos corações, para aquilo que nós necessitamos. Se o nosso pensamento estiver unido a Jesus, o nosso coração, se em nosso coração existe essa alegria, esse desejo de escutar a palavra do Senhor, a palavra de Deus ela vem tocar diretamente naquilo que nós mais necessitamos de ouvir, que nós estamos precisando, que nós precisamos da luz do Espírito Santo, da compreensão de Deus para alguma coisa, nós precisamos rezar. Nós precisamos pegar a palavra do Senhor, nós precisamos ler ela, nós precisamos ouvir a palavra do Senhor, nós precisamos ir à missa, ouvir a homilia do sacerdote, nós precisamos adorar nosso Senhor Jesus Cristo no sacrário, fazer um momento de adoração, visitar Jesus. Nós precisamos rezar o nosso terço, a nossa casa em família, nós precisamos estar em intimidade com o Senhor, porque o Senhor ele irá vir ao nosso encontro e Ele irá falar conosco aquilo que nós precisamos de ouvir e que o nosso coração está sedento. Por isso tenha certeza, meu amado irmão, minha amada irmã, que a palavra do Senhor, independente do tempo que ela tenha sido escrita ou faz muitos anos atrás, ela se renova na sua casa, na sua vida, na sua família, quando você a ama e deseja escutar ela. Quando você faz a palavra do Senhor luz para os seus caminhos, direção para o seu caminho, quando você tem esse amor pela palavra de Deus, quando você tem essa alegria de escutar as palavras de Jesus, quando você tem a alegria de ouvir aquilo que Deus quer falar com você, a palavra de Deus ela se renova, ela se torna para a sua vida uma luz, ela se torna para você direcionamento para aquilo que você precisa. Por isso, meu amado irmão e amada irmã, confie no Senhor, porque o Senhor irá falar aos nossos corações aquilo que nós mais necessitamos de ouvir. Aquilo que nós estamos em busca de compreender. O Senhor, Ele irá dar a direção para nós. Ele irá dar a direção para você. Apenas é preciso que o nosso coração esteja aberto, que estejamos atentos e procuremos estar em oração. Procuremos estar próximos do Senhor. E a oração é a via que leva a gente a estar mais próximos do Senhor, a ouvir Deus falar conosco. Por isso, eu convido você a entregar o seu dia, a sua casa, a sua vida ao Senhor nesse dia, a sua família, os seus filhos que estão na escola. Entregue ao Senhor. Vai consagrando ao Senhor as pessoas que você vai conviver durante esse dia. Vai dizendo, Senhor, eu te entrego toda a minha vida. A minha vida pertence a Ti, Jesus. E por isso, meu amado irmão, minha amada irmã, eu te convido também a pegar a sua Bíblia, abrir no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos do 17 ao 19. Mateus 5, 17 ao 19. E antes de ler a palavra do Senhor, vamos pedir o Espírito Santo, porque o Espírito Santo nos dá o entendimento, a sabedoria e a compreensão. O Espírito Santo prepara o nosso coração, o Espírito Santo toca sobre os nossos ouvidos, para com que a palavra de Deus entre sobre os nossos ouvidos e permaneça em nosso coração. Estejamos atentos àquilo que o Senhor fala conosco. Sopra o Espírito Santo de Deus. Nós te pedimos, Senhor, vem com teu Espírito Santo sobre as nossas vidas. Tirai toda preocupação, Senhor, toda angústia, toda tristeza, Senhor Jesus. Trazei a alegria para reinar sobre os nossos corações. Trazei a paz, Senhor Jesus, que nós necessitamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor, enviai vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos a Deus que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento.
Em verdade, eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só desses mandamentos, por menor que seja, ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar será considerado grande no reino dos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos, o Evangelho de hoje, quando nós vamos ler ele traz para nós uma mensagem muito bela. Nosso Senhor Jesus Cristo vem trazer para nós, a palavra dele de uma forma que vem tocar o nosso coração. E quando nós começamos a ler o Evangelho, nós vemos que é Jesus falando aos seus discípulos: não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Jesus que vem deixar claro, para os seus filhos, para os discípulos, para nós, que ele veio não para abolir a lei e os profetas, aquilo que é a palavra do Senhor, que tem passado no Antigo Testamento, aquilo que os profetas anunciaram, aquilo que os filhos dele já tinham falado por a palavra de Deus que tinha sido passada para eles. Mas nosso Senhor Jesus Cristo, ele é o pleno cumprimento de todas essas palavras. Ele vai dizer: eu não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Porque se nós olharmos até o Antigo Testamento, os profetas já anunciavam a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, já anunciavam o Salvador. E Jesus é aquele que não veio abolir a palavra de Deus, mas é que veio dar pleno cumprimento. Ele é o cumprimento de toda aquela palavra do Senhor dirigida aos seus filhos, que viria o Salvador. E o Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, não estava para mudar nenhum ensinamento de Deus, nenhum mandamento do Senhor, mas para dar realmente para nós o desejo de viver esses ensinamentos, com o desejo de viver a santidade. Eu acho muito belo, meu amado irmão, minha amada irmã, essa palavra, se você também olhar para ela e ver o que o Senhor vai dizer para nós. Nosso Senhor Jesus Cristo vem dizer para nós que nós precisamos permanecer nas palavras do Senhor, que tudo nessa terra vai passar, mas a palavra de Deus, ela é eterna, ela não passa. O ensinamento do Senhor, ele não passa. O ensinamento de Deus, ele não muda. Aquilo que vem da boca de Deus é eterno. Às vezes nós temos o costume de dizer: o tempo passa, a modernidade vem, as famílias têm muito mudado, transformado, a sociedade tem se transformado. Mas uma coisa é clara, meu amado irmão, minha amada irmã: a palavra do Senhor, ela não passa. A palavra de Deus, ela continua sendo a mesma. O nosso Deus continua sendo o mesmo. O ensinamento que você, que é pai e mãe, às vezes recebeu dos seus pais, ele não passa. A questão da nossa vida é que nós, às vezes, deixamos de carregar aquilo conosco. O Senhor nos chama a obediência, o Senhor nos chama a ser fiéis, o Senhor nos chama a viver em oração, o Senhor nos chama a cuidar da nossa casa e da nossa família, o Senhor nos chama a levar os nossos filhos ao bom ensinamento, o Senhor chama com que nós levamos eles para batizar quando eles nascem, o Senhor nos chama a levar eles para poder receber a primeira Eucaristia, fazer a catequese, fazer a crisma. Isso não se passou, isso não ficou para trás, é nós que deixamos, mas continua o Senhor esperando de mim e de você que nós possamos viver isso que é dele, porque isso não é que o Senhor nos obriga, mas o Senhor traz isso para a nossa vida como uma forma de caminhar em intimidade com Ele na verdade. Aí depois, muitas das vezes, meu amado irmão, minha amada irmã, nós vemos o mundo questionar problemas, dificuldades, um povo que sofre, um povo que passa dificuldade, sofrimento, tristeza, angústia, tantas e tantas coisas, mas isso vem do afastamento daquilo que Deus tem nos pedido, do que Deus tem nos ensinado. Nós acreditamos que com o tempo passando, porque as pessoas deixaram de fazer, agora virou modernidade e que assim nós precisamos entrar na moda. Porque se eu fizer, eu vou ficar como se fosse uma pessoa, uma pessoa fora da moda, uma pessoa com pensamentos antigos. E nós acreditamos assim, mas nós não vemos a verdade. Nós não vemos a preciosidade daqueles ensinamentos, que pode salvar a nossa casa, salvar a nossa família, salvar os filhos, nós
que são tão pequenos e que precisavam ainda conservar a inocência na sua idade. E às vezes, porque o mundo só disse, nós acreditamos. E o Senhor vem dizer para nós nessa palavra, né? E eu pego essa palavra, meu amado irmão, minha amada irmã, e trago para a nossa vida, trazendo para o tempo que nós vivemos hoje. E o Senhor nos diz, em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula sejam tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Sem tudo se cumpra. Mas eu digo para você, meu amado irmão, minha amada irmã, nada foi tirado da palavra de Deus ainda. Não foi e não será. A palavra de Deus, ela é eterna. A palavra de Deus, ela é fiel. A palavra de Deus, ela vem sobre os nossos corações e nós possamos ter uma só certeza. O Senhor não mudou suas palavras. Ele não mudou os seus ensinamentos para nós. Continua sendo os mesmos. Se por acaso alguém disse para nós que passou tudo, lembre que esses ensinamentos é para que nós encontremos a santidade e o verdadeiro sentido da nossa vida. E a palavra continua dizendo, portanto, quem desobedecer a um só desses mandamentos, por menor que seja, ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado menor no reino dos céus. Quando nós vemos isso, é uma coisa que nós deveríamos nos assustar e nos questionar. O Senhor vai dizer para nós, quem desobedecer será considerado menor no reino do céu, porque não quis viver a vontade de Deus, né? O céu é a santidade, o céu é ouvir a voz do Senhor, não ouvir a nossa voz e a do mundo, é ouvir a voz de Deus. Então, se você não ouviu a palavra de Deus, no reino dos céus, né? Realmente, porque o Senhor nos chama a ser obedientes ao Senhor e existe os filhos que doam aos santos, né? Que doaram sua vida ao Senhor e viveram o ensinamento. Sofreram, passaram pelas provações, sim, mas o amor de Deus permaneceu em seus corações. E aí vem a questão da palavra ainda tocar mais forte sobre nós e que nós deveríamos nos preocupar em nossa caminhada. Que o Senhor vai dizer, além daquele que desobedece, né, ser o menor no reino do céu, o Senhor ainda vai dizer para nós que aquele que ensina os outros a fazerem o errado e considerar estar certo, esse ainda será considerado menor no reino dos céus. E é assim a palavra do Senhor, né? Aquele que não ensina, aquele que traz o mau ensinamento, aquele que insiste em dizer que está certo. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, o Senhor que vem tocar o nosso coração e vem nos chamar a praticar aquilo que é dele, aquilo que é bom para a nossa alma. Não é o Senhor que nos obriga e diz, é assim porque eu quero. Mas o Senhor vai dizer, esse é o caminho para que encontres a perfeição em meu coração, para que encontres a verdadeira alegria em meu coração, para que encontres o verdadeiro amor, o verdadeiro abraço, o verdadeiro sentido da vida, a verdadeira paz em seu coração que lhe falta em mim. É o Senhor, meu amado irmão, minha amada irmã, que na palavra dele hoje vem nos chamar. É o Senhor que vem dizer para você, meu filho e minha filha, confia em mim. Olha nos meus olhos, não deixe que nada te tire o meu amor. Que nada te tire a pertença de você se dizer eu sou filho de Deus e amado. Eu sou de Jesus. Eu confio em Deus. Mas é difícil os ensinamentos da igreja, é tão difícil os ensinamentos de Deus. O Senhor não me quer feliz, o Senhor deseja sim que nós sejamos felizes. Estar distante do Senhor gera em nós tristeza na nossa alma, porque nós viemos do Senhor, nós somos criados por Deus, Deus conhece o nosso coração e nós necessitamos de Deus. E o Senhor vai dizer para nós, se você, meu filho e minha filha, luta para viver a santidade, se você luta para ensinar a sua família, se você reza, se você tem lutado para viver a caminhada, porque dizer eu quero ser de Deus é lutar. É dizer todos os dias eu me aproximar do Senhor, todos os dias renunciar ao meu pecado, todos os dias me entregar ao Senhor. É uma constante luta contra si mesmo, mas viver a graça, viver a fortaleza do Espírito Santo, é sentir que Deus me fortalece, Deus me ama e Deus cuida de mim. E o Senhor vai dizer, se você luta, se você insiste, se você corre atrás de lutar pela sua santidade, o reino dos céus é para ti. Serás considerado grande no reino dos céus se praticar e ensinar aquilo que é do meu coração. Então você que é pai e mãe, ensina a sua família, reza pela sua família, louvado seja Deus. Essa é a palavra de Deus para nós. Se você reza para que a sua família haja mudança, louvado seja Deus. O Senhor vai dizer, praticar e ensinar. E se você praticar e ensinar aquilo que é meu, será considerado grande no reino dos céus, porque o seu lugar no céu está reservado, está para ti. E Ele te espera. Se você por acaso ainda não vive
e às vezes acha que está longe, saiba que Jesus te irá dar toda a força para te trazer para perto do coração dele, te dar a paz que você precisa. Então rezemos essa Ave Maria, pedindo a intercessão de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E deixo o convite para todos vocês para a Santa Missa, hoje na Capela São José, às 19 horas. E a comunidade São Sebastião Bás convida todos vocês amanhã para o grupo de oração Oráculo de Javé, às 19 horas, aqui no Bás. Fiquem em paz, que Deus os abençoe.